pessoal, paz do Senhor Jesus, mais um dia de leitura. Hoje é segunda-feira, dia 22 de junho de 2020. Nós estamos no capítulo 17. Eu queria te perguntar uma coisa, você está levando a sério a leitura da palavra de Deus? Você leva a sério a simplicidade da palavra de Deus? Você não gostaria de fazer um trabalho com sua família, reunir-se com sua família? Não seja necessariamente aqui junto comigo, mas ler um capítulo por dia da palavra de Deus. Você confia que essa palavra, ao alimentar a sua alma, ela é poderosa para transformar caráter, para mudar a vida, para transformar pensamentos e sentimentos? Você leva a sério isso que a gente está fazendo aqui? Eu levo muito a sério isso. Eu confio no que eu falo, eu acredito no que eu prego, porque eu não prego de mim mesmo e nem falo de mim mesmo. Eu falo a palavra do Senhor como ela é. E se eu falar a palavra do Senhor, ela é poderosa, suficientemente poderosa para cumprir tudo aquilo que ela nos promete. Eu desafio você a chamar a sua família, os seus filhos, seus netos e estudar a palavra de Deus, tá? Mateus capítulo 17, vamos orar. Ó Pai, a tua palavra é um presente, é uma carta de amor do Senhor para nós. Portanto, nos dá a sabedoria e o entendimento para compreender e aplicar no nosso dia a dia. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, minha gente. Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Bom, vocês lembram que no capítulo 16 nós terminamos com a frase de Jesus dizendo: alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino, né? Aqui Jesus falou que passaram 6 dias depois que ele disse isso, ok? Jesus pega Pedro, Tiago e João e leva a um lugar particular. Ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente, surgiram à sua frente Moisés e Elias conversando com Jesus. E expressando-se, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E dela emanou uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me regozijo. A ele atendei. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Então Jesus, aproximando-se deles, tocou-os e disse: Levantai-vos e não temais. Ao erguer os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Jesus aqui, ele deu um presente para aqueles 3. Ele falou assim: olha, vamos ali comigo. Jesus ali, ele é como se ele tivesse mostrado o trailer, um trailer. Olha, o trailer do reino de Deus, muito rápido. E Jesus se transfigura, seu rosto resplandece, as vestes resplandecem. E aí a palavra de Deus diz que aparecem ali Moisés e Elias, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para eles todos vivem. E aí a Bíblia nos fala que eles se transfiguram, eles ouvem uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me regozijo. A ele ouvi, a ele atendei. Eles ficaram tão atemorizados que eles caíram de rosto em terra. E Jesus toca neles, eles se levantam e diz: Não temas. Quando eles levantam e erguem os olhos, não tinha mais ninguém a não ser Jesus. Então era disso que Jesus estava falando, que eles não provariam a morte até ver o trailer,
até ver um relance aqui do que era o reino dos céus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou: a ninguém conteis a visão que tivestes, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Falou: ó, vocês não vão contar isso para ninguém, até que eu ressuscite. E os discípulos lhe perguntaram: então por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Ao que Jesus respondeu: Elias com certeza vem e restaurará todas as coisas. Eu, todavia, vos afirmo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Aí eles fizeram uma pergunta para Jesus: Senhor, por que então os escribas ensinam que o Elias tem que vir primeiro? Ele falou: é verdade, Elias precisa vir, mas eu vos afirmo que ele já veio. Veio Elias, eles não receberam. Veio João com a mesma capacidade de Elias e eles não receberam. E veio o Filho do Homem, que é muito maior do que João, do que Elias. E o próprio João disse que não é digno nem de desatar as suas sandálias dos seus pés. E eles não receberam e não creram, né? Os discípulos entenderam. Então, que era a respeito de João Batista que ele havia falado. Está vendo como os discípulos entenderam? Ao chegarem onde se reunia a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e clamou: Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos. Muitas vezes cai no fogo, outras tantas na água. E apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Em outras traduções, não conseguiram expulsá-lo, né? Então Jesus exclamou: ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos tereis de suportar? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, entende? Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são. Então os discípulos chegaram-se a Jesus em particular e lhe perguntaram: por qual motivo não vos foi possível expulsá-los? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda certeza vos afirmo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Contudo, essa espécie só se expele por meio de oração e jejum. Ao se reunirem na Galiléia, compartilhou com eles, dizendo: o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Jesus já estava começando a passar esse tipo de informação para os discípulos, que em breve ele seria morto, ele seria entregue na mão dos homens, porque foi para isso que ele veio. E ele, de vez em quando, ele dava um relance ali para eles. Ele dizia: olha, eu serei entregue na mão dos malfeitores, dos soldados, eles vão me prender e vão judiar de mim. Eles o matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Então profunda tristeza abalou os discípulos. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos de 2 dracmas abordaram a Pedro e questionaram: o vosso mestre não paga o imposto das 2 dracmas ao templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Mas quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou e perguntou-lhe primeiro: Simão, qual a tua opinião? De quem cobram os reis da terra impostos e tributos? Dos filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, respondeu a Pedro. Ao que Jesus concluiu: logo então os filhos livres estão desta obrigação. Entretanto, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o e abre-lhe a boca, e acharás um estáter. Retira aquela moeda e entrega a eles para pagar o meu imposto e o teu também. Quando Jesus fala para Pedro, eles passando, e aí Pedro assim um pouco afastado da turma, os cobradores chegaram e falaram: teu mestre não paga imposto não, né?
Aí Pedro falou, paga sim, e passou direto. Quando eles chegam em casa, antes que Pedro falasse, Jesus já vem com a pergunta para eles. Ô Pedro, de quem é cobrado os impostos e os tributos? Dos filhos ou dos estranhos? Ele falou, dos estranhos, Senhor. Era como se ele dissesse, então a gente está livre, né? Nós somos filhos. Mas ele falou assim, olha, faz o seguinte, pega o anzol, vai ao mar, vai lá no lago e joga. Tem lá um peixe lá dentro, entalado, com uma moeda, uma estáter na boca. Quando você puxar, ele vai estar, você vai abrir a boca dele, ele vai estar entalado com a moeda. Você pega essa e paga o meu e o teu. E assim Pedro fez e aconteceu exatamente como ele tinha falado. Esse foi o capítulo 17. Amanhã é terça-feira. Eu quero que você leve a sério essa leitura. Ela é poderosa. Amém? Até o capítulo 18. A gente se vê.